Oi, eu vou começar a falar sobre o posicionamento das mulheres na Grécia e na Roma no passado. Nós sabemos que a situação da mulher no passado era uma situação miserável e precária. As mulheres eram excluídas de qualquer atividade relacionada à política. A visão naquela época era que as mulheres ficassem em casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido, fazendo atividades domésticas. Mas em relação à política, a mulher não podia participar, não podia votar, não podia se eleger, não podia fazer nada disso. Nos dias de hoje, esse cenário ele mudou. A mulher ela pode votar, a mulher pode se eleger, ela pode participar de algum cargo na política, pode participar realmente da política. Esse cenário não existe mais. É claro que a mulher ela está ganhando o seu espaço no comércio, mas ainda assim há a desigualdade entre homens e mulheres, né? Porque a sociedade hoje em dia ainda pensa que o homem é superior, ainda tem aquela coisa do machismo e que a mulher ela ainda é inferior. Mas mudou, o cenário mudou. Antigamente as mulheres não podiam votar, não podiam nem participar da política. Hoje elas podem votar, elas podem se eleger, participar de qualquer cargo. Elas já mudaram esse cenário. Dando continuidade, falando agora sobre a herança histórica, social e cultural que a Grécia e a Roma deixaram para nós e para o mundo todo, eu sei citar sobre as Olimpíadas. Eles gostavam de participar, gostavam de assistir, gostavam de praticar esportes, porque isso para eles era uma forma de saúde, uma forma de preservar o corpo, de resistência e de beleza. Além disso, o teatro também foi uma herança deixada, uma herança cultural deixada. Eles gostavam de assistir as peças, que eram às vezes desastres ou comédias. Para eles era importante assistir essas peças. E hoje em dia a gente vê a importância do teatro, né? Porque muitas pessoas falam que por meio do teatro, por meio da arte, conseguem expressar o que sentem. Quando dançam, expressam o que sentem. Quando cantam, quando declamam, enfim. O teatro está envolvido em tudo isso e foi uma herança que a cultura grega romana deixou para nós. Além disso, a gente tem a filosofia, que permite a gente se perguntar hoje em dia por que nós existimos, por que pensamos tal coisa, para que estamos na Terra. Tudo por meio da razão. A filosofia veio daquela época e nos ajuda a pensar tudo por meio da razão. E também a matemática, que dois nomes importantes foram Tales de Mileto e Pitágoras, que foram dois nomes importantíssimos, inteligentíssimos, que desenvolveram a matemática e hoje nós temos o que temos por conta deles. Agora eu vou falar sobre a reforma agrária, né, na Roma e se relacionar com hoje em dia. A gente sabe que a reforma agrária é a distribuição correta das terras entre as pessoas. Quando há muitas pessoas com poucas terras e poucas pessoas com muitas terras, precisa haver uma reforma agrária para deixar tudo igual, distribuir as terras entre todos. Na Roma, essa reforma foi planejada por dois irmãos com o intuito de cessar a crise que estava tendo no período. Um dos irmãos, que se chamava Tibério, ele teve a ideia de distribuir as terras dos grandes latifundiários de forma igualmente para os desempregados. Assim, todo mundo ia sair beneficiado, tanto os latifundiários quanto os desempregados. Só que isso não seria favorável para os latifundiários, então eles não gostaram, não aprovaram e acabaram assassinando Tibério. O seu segundo irmão, depois de anos passaram e depois ele resolveu voltar com esse projeto de reforma agrária, né, para poder cessar com a crise e ajudar todo mundo a ter as terras de forma igual. E novamente os latifundiários não aprovaram. E dessa segunda vez, até tiveram leis de aprovações sobre isso, mas os latifundiários não aprovaram. E para que ele não causasse uma confusão maior, esse irmão chamado Caio, ele pediu a um dos escravos que matassem ele. Acho que foi meio mais medo do que poderia se tornar, igual da última vez que mataram o irmão dele. Então, por isso que ele preferiu morrer. E hoje em dia ainda há conflitos de terras, dos donos de terras com suas terras. A gente pode relacionar com os indígenas porque são pessoas que sofrem muito. A gente vê no jornal direto pessoas que tentam pegar o espaço deles e eles não têm nem o direito de viver nas próprias terras, nas suas próprias terras. Já finalizando o meu vídeo, eu vou falar por último sobre a política do pão e circo.
A política do pão e circo ocorreu na Roma Antiga e tinha o objetivo de apaziguar a população. E como é que o imperador fazia isso? Distribuindo banquetes, festas, eventos artísticos, a distribuição de trigo e pães, tudo isso eles faziam. E para que eles faziam isso? Uma pergunta que não pode faltar. Eles queriam evitar que a população se colocasse contra o imperador, contra os líderes da Roma. Além de que eles também queriam que o imperador tivesse uma popularidade maior, né? Então, são dois motivos que eles faziam isso tudo. Eles queriam ter uma popularidade maior, né? Os líderes. E eles queriam distrair, a palavra é essa, distrair a população para que elas não se levantassem contra o imperador, porque seria meio que uma troca. Elas não se levantam contra o imperador, mas o imperador tem que fazer esses eventos, esses banquetes, distribuir isso e aquilo para a população. Um aspecto importante que a gente precisa saber é que muitas pessoas da Roma se preocupavam mais com o alimento e a distração, a diversão, do que com assuntos relacionados à política. Sabemos que que o Império Romano, ele se expandiu de uma forma muito rápida. Ele ficou muito grande e foi de uma forma muito rápida. E isso fez com que muitas pessoas saíssem do seu local de origem e fossem para Roma buscar melhores condições de vida, né? Já que lá estava sendo um palco de desenvolvimento. Aí acabou que tinha muita gente e Roma ficou com um superpovoamento. E a única solução de muitas pessoas foi ir para as periferias. E nós sabemos que lugar de periferia tem situações precárias, né? Não tem saneamento básico, não tem os recursos que qualquer ser humano precisa e afins. E isso acabou gerando uma insatisfação na população. Mas, para não gerar satisfação na população e a população ficar contra os líderes do império, eles novamente fazem banquetes, fazem festas, distribuem o pão, o trigo, os cereais, por isso o nome pão e circo, e a população se cala novamente. E a gente pode fazer uma relação com alguns presidentes que já passaram aqui no Brasil. Por exemplo, Getúlio Vargas, ele fez diversos projetos aqui para o Brasil, na época que ele era o presidente, e era até visto como o pai dos pobres. Ele fazia aquilo para beneficiar a população? Não, ele fazia aquilo para poder a população não se colocar contra ele. E Lula também foi um presidente que fez diversos projetos públicos, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, entre outros. Com o objetivo de ajudar a população? Também, mas eles queriam que a população não se colocasse contra ele. No caso, a população sairia beneficiada porque teria os seus recursos, mas também não poderia se colocar contra o presidente. Isso é uma relação que eu vi da Roma com alguns presidentes que já passaram aqui no Brasil. Espero que tenha sido legal, porque eu sou péssimo para gravar vídeos.